Olá, turma. Vamos aqui dando continuidade às aulas dessa semana, aulas de revisão. Na aula passada, a gente deu uma revisada nos conteúdos de medidas de comprimento e outros conteúdos do capítulo. Hoje vamos dar continuidade à nossa revisão, certo? Com o conteúdo de medidas de superfície. É o que eu sempre falo para vocês que a ordem, né, das medidas são muito parecidas, porém a transformação muda um pouco, né? Nas medidas de comprimento, as multiplicações e divisões eram por 10. Nas medidas de superfície vai mudar, certo? A primeira mudança é que nas medidas de superfície eu sempre vou ter a unidade elevado a 2 para representar que é uma medida de superfície e não de comprimento, que não tem essa potência, certo? E quando eu realizar as transformações do maior para o menor, vamos ver aqui quilômetros, quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Ao realizar do maior para o menor, eu vou multiplicando por 100. E quando eu quiser fazer a volta, né, do menor para o maior, sempre vai ser uma divisão, só que agora por 100 também, certo? Então, cuidado na hora da prova. Vai ter transformações de medidas de comprimento, medidas de superfície. Então, cuidado para não confundir, certo? Medida de superfície, multiplica ou divide por 10. A forma de transformar é a mesma. Se eu estou em quilômetro quadrado e quero ir para metro quadrado, vou multiplicar 3 vezes por 100. 1 quilômetro quadrado, 1 vezes 100, 100. Aí eu vou multiplicando novamente até chegar em metros quadrados, tá certo? Então, também é conteúdo de prova. Lembrando que nessa revisão eu vou orientar vocês para que tenham um foco maior no conteúdo que já foi visto, já foi feita atividade, certo? Então essa aula de revisão é mais para orientar vocês sobre o conteúdo que vai estar, e afirmo isso aqui é questão de prova, tá bom? Então revisem aí questões já feitas, aulas também já dadas sobre o conteúdo. O outro tópico que eu quero trazer para vocês também, que vai estar na prova de vocês, é cálculo de área de figuras planas, certo? Então a gente viu como calcular a área do quadrado, do retângulo, do paralelogramo, do losango, trapézio e triângulo. Então vamos aqui relembrar. A área do quadrado, basta pegar o lado elevar a 2. Vamos supor que o lado é 4, fica 4 elevado a 2, que é 4 vezes 4 dá 16, certo? Então a área do quadrado, basta pegar o lado e elevar a 2. Essas formulazinhas, como vocês vão estar fazendo a prova, né, de forma online novamente, vocês vão ter esse material para consulta, vão ter o livro, então, novamente digo, é para orientar vocês sobre o conteúdo que vai cair. Área do retângulo, base vezes altura, ou em alguns livros, de alguns materiais, fala comprimento vezes largura, certo? Então basta ter essas duas medidas e calcular a área do retângulo. Então base vezes altura. No paralelogramo também é base vezes altura, certo? Do paralelogramo. Na área do losango, eu vou ter duas diagonais, a maior e a menor, certo? A área do losango é diagonal maior vezes diagonal menor, dividindo por 2. A ordem não importa, porque na multiplicação a ordem não importa. Tanto faz dizer que diagonal maior vezes diagonal menor, ou diagonal menor vezes diagonal maior, não vai fazer diferença, principalmente na hora do cálculo, tá? A área do trapézio, note que eu vou ter a base menor e a base maior, vai ficar como? Base maior mais base menor, entre parênteses, vezes altura dividido por 2. Lembrando que você sempre vai resolver primeiro a soma que está dentro do parênteses, multiplicar pela altura e posteriormente dividir por 2, tá bom? Triângulo retângulo, né? Base vezes altura dividido por 2. Então cuidado para não confundir estas fórmulas na hora de resolver as questões, certo? Pode aparecer qualquer uma dessas figuras na prova de vocês. Basta pegar a fórmula, aplicar os dados, né, da questão e calcular corretamente a área da figura que tiver na prova de vocês, tá? Vamos aqui para mais um conteúdo. Volume, certo? Novamente eu volto a dizer, a sequência, né, é a mesma. O que é que vai mudar agora de comprimento? Superfície agora para volume.
vai ser elevado a 3, ou ao cubo, como alguns falam. Então aqui eu vou ter quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Olha aqui a diferença. Quando eu quero ir do maior para o menor, agora eu vou multiplicar por 1000. E quando eu quero fazer a volta, eu vou dividir por 1000. Também a forma de resolver é a mesma, porém tem que prestar atenção nesse detalhe. Se eu estou em quilômetro cúbico e quero ir para metro cúbico, vou multiplicar 3 vezes por 1000, certo? Então, peço que tenham bastante atenção nesse tipo de questão que estará na prova de vocês. Esse material, essa imagem também tem no livro de vocês para consulta, tá certo? Então, medidas de volume também vai cair na prova, tá bom? E também, por último, como calcular o volume de um sólido geométrico. A gente viu como calcular a área e também agora vamos ver como calcular o volume. A gente viu como calcular o volume de dois, né, sólidos, o cubo e o paralelogramo, que são muito parecidos. A diferença é que o cubo tem todos os lados iguais, o paralelogramo vai ser um pouco mais esticado. Então a forma que eu vou calcular é comprimento vezes largura vezes altura. Então veja que o cubo, para mim ter volume, eu tenho que ter comprimento, largura e altura, né? Então, para calcular o volume de um cubo ou de um paralelogramo, basta eu multiplicar essas três medidas, comprimento, largura e altura. Assim eu tenho o volume do cubo ou do paralelogramo, tá bom? Outras medidas importantes: 1 metro cúbico equivale a 1000 litros, 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro e 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro ou 1 ml, tá bom? Então, esta é a revisão deste capítulo de medidas de superfície, medidas de volume, cálculos de área e cálculos de volume de sólidos geométricos, tá certo? Então, para essa revisão ficamos por aqui. Novamente, qualquer dúvida estou à disposição. Até a nossa próxima aula de revisão.